Como é bom voltar a essa casa. Ano passado eu estive aqui, se não me falha a memória, dia 17 de setembro. Era o aniversário. E foi muito emocionante, eu vou confessar para vocês. Naquele momento eu resolvi não adentrar muito, mas a gente é recebido aqui nessa casa, e me perdoem a emoção, por espíritos de uma envergadura moral que a gente percebe pelo sentimento. Talvez vocês, acostumados a virem aqui toda semana, como é que eu vou dizer, não é que não se dão conta, mas estão habituados, né? E tudo que a gente se habitua, às vezes a gente não percebe com grandiosidade. Mas eu me lembro perfeitamente que, um pouco antes de chegar, foi me dando uma emoção diferente. A minha filha mais velha estava junto e falou: "Para, mãe, você está acostumada a falar em público." Eu falei: "Mas está diferente." E quando eu entrei por aquela porta ali, eu senti vibrações muito especiais. E hoje, ao entrar, outra vez. E aí eu fico pensando, né? Se vocês têm a noção de que vocês fazem parte do grupo que Caibar escolheu por vetor atrativo, vou chorar, desculpa, por vetor atrativo de sua amorosidade, para estar com ele e agir em nome dele. Porque, por mais que Caibar esteja aqui, se não houver da vibração daqueles que frequentam a mesma amorosidade, não tem ressonância. Ele não consegue fazer sozinho, né? Então, eu quero agradecer as vibrações dos trabalhadores dessa casa, dos frequentadores que têm impregnado esse ambiente, essa casa do caminho que tem a sua luz acesa e as portas abertas para tantos espíritos, encarnados e desencarnados. Então, vamos falar da vontade e recomeços. Ok, então, né? Vocês vão perceber que eu escolhi imagens que lembram Jesus, porque sem a presença dele é difícil recomeçar, né? Diante das dificuldades que nós temos e das dificuldades às quais somos expostos em virtude das dificuldades que trazemos. Então, eu recorri a Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, o 14º, honra teu pai e a tua mãe, o item 9, ele diz lá: Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Já diz que é a gente que pede, né? Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. E aí a gente para pensar no valor deste atributo do espírito que é a vontade. Mas aí, fica as provas que a gente carrega, né? E eu me perguntei o que são as provas para mim. E eu fui elaborando assim tudo que me causa tristeza, que me contraria, dando a impressão de que está tudo perdido, que acabou tudo, que foi injusto, que eu estou sendo vítima de uma injustiça, que foi uma tragédia. Às vezes a gente está assistindo algo na televisão e essas impressões vêm muito forte, né? E aí a Delphine de Girardin, ou Girardin, não sei francês, ela diz assim, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos: venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira infelicidade não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. E ela continua. Ela continua listando, isso a gente vê, né, quem está aí no Evangelho, a gente vê muito essa lição, né? Ela vai listando onde que a gente costuma enxergar a infelicidade. Então, na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição,
na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Então, ela lista que é aqui que a gente normalmente enxerga a nossa infelicidade. E ela diz, sim, realmente são a infelicidade, mas para aqueles que nada veem além do presente. E aí, ela termina, para julgar uma coisa é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. Então, quando a gente vê esse mundaréu de coisa ruim, se enxergarmos tão somente como corpos, realmente é um filme de terror. E é muita injustiça. Mas nós somos o quê? Corpos ou espíritos? Né? Aí é que começa. Como é bom ter o Consolador prometido em nossas vidas. É consolador. Jamais pode ser um desanimador. Eu brinco com o pessoal da mocidade lá, né? Quando eles começam com muita coisa, eu falo, gente, é o Consolador prometido, não o desanimador prometido. Porque se você raciocina desse jeito, é desanimador. E a doutrina espírita não pode ser desanimadora. Ela tem que ser consoladora. Mas consoladora no entendimento mais profundo, de esclarecimento e compreensão da finalidade útil daquilo que nos acontece, e não de adulação. Porque quando a gente fala assim, vamos consolar a criança, normalmente, eu lembrei até de uma cena, minha sogra fazia muito, e eu ficava muito brava, lá atrás, né, 18 anos atrás. Então, minha filha caía, ela falava assim, pulou, pulou, não foi nada, pulou. Eu falava para ela, pulou coisa nenhuma, você caiu, eu falava para minha filha. Você caiu, mas você consegue levantar. A minha sogra me olhava, né? Hoje a gente se dá muito bem, mas era aquele clássico problema nora e sogra. Hoje não. Hoje nós somos super amigas, graças a Deus. Passou, pulou. E aí, Emmanuel, nos lembrando da questão das provas. Aliás, Emmanuel e Joana de Anjos, quando você estiver achando que você está passando uma situação muito difícil, lê os dois. Porque é só chapuletada, né? E é só assim, ó, volta para a realidade, volta para a realidade. Né? É uma beleza. Joana, ela fala claramente, não camufle. Tem um livro dela que chama Autodescobrimento. E ela fala, não vai camuflar. Se está com raiva, identifica. Qual é a origem íntima que está levando você essa emoção enferma. Então, a Joana ela não disfarça. E Emmanuel é do mesmo jeito, vai ali, né, direto e reto na gente. Né? Então, ele fala assim, que a prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. Aí a gente vai vendo a importância dessas provas para nós. Né? Porque, sem isso, não construímos o homem novo. Como o querido Paulo de Tarso falou, né, que a gente tinha que o homem velho pudesse morrer, né? E como a gente ainda alimenta essas emoções do que vem do passado, né, que foram delicadamente, né, construídas por nós, alimentadas por nós no homem velho, e que hoje deveriam morrer de inanição, muitos momentos a gente continua alimentando. Né? E aí, sem isso aqui, não tem como fazer o homem novo, sem a prova, sem as situações que nos constrangem do ponto de vista de quase não nos deixar escolha, nos constrange a fazer escolhas mais acertadas. Eu lembro muito de Memórias de um Suicida. Quem já leu sabe, aquilo ali é um compêndio de doutrina espírita. E como é abençoada a reencarnação, restritiva naquilo que a gente não pode ter demais, seja lá o que for. Às vezes é dinheiro, às vezes é beleza, às vezes é gente ao nosso redor, né? Às vezes é filho, às vezes é marido, às vezes é bem material, mas às vezes é oportunidade de trabalho que alimente muito a utilização da intelectualidade, me deixa vaidosa, e aquilo tudo restringido para poder eu não errar. É uma preocupação de Deus, nosso Pai, através da aplicação das leis divinas que estão em nossa consciência, de que a gente corra menos risco de falir. É uma preocupação
Mas chega aqui, a gente fala, não é justo. Aí a gente fala. Ou acontece, fala, mas que injustiça, mas comigo? Mas por que comigo? Eu sempre lembro do caso de um amigo nosso, da nossa família. Ele é desembargador. E era um grupo de 5 juízes. Todos queriam ser desembargadores. E entre esses 5 juízes tinha um, sempre amigos, um que tinha um domínio da legislação que os outros não tinham. Só ele não se tornou desembargador. Triste, né? Você olha assim e fala, que coisa triste. Mas por que será? Aí esse espírito necessita da compreensão da finalidade útil do conhecimento que tem, porque senão ele vai falar, é muita injustiça, eu ajudei 4 a passar e eu não passei. Continuo juiz e eles já são desembargadores. Né? São as coisas que a gente precisa avaliar na nossa vida. Quando não soubermos o que fazer, façamos uma prece. Né? Porque quando é que a gente sabe? Hoje eu vi uma atriz falando assim, estava revendo um programa que passou, e a atriz falou assim, eu fiz 10 testes na Rede Globo de televisão, até me aceitarem. Fosse eu, no primeiro, falava, então não é para mim esse negócio, não, já desistia. Né? Como saber se é para tentar 10 vezes ou não? Quando não souber o que fazer, faça uma prece. Peça para sonhar com a solução. Normalmente comigo dá certo. Mesmo que eu não acorde com um sonho certinho, como é que foi, eu acordo com a sensação do que eu devo fazer. É muito interessante, não sei se acontece o mesmo com vocês. Mas como temos julgado as coisas que temos visto ou vivenciado, aquilo que a gente vê na TV, vê na internet, ou aquilo que a gente tem vivenciado que não nos agrada. Nós temos julgado com as lentes materiais ou espirituais? A gente precisa se fazer essa pergunta. E aí, lá na Gênesis, no capítulo 3, que trata o bem e o mal, é o título, diz assim, é que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus por seu próprio ponto de vista. Sua visão curta não lhes permite julgar o conjunto, e eles não compreendem que um bem real pode resultar de um mal aparente. Quando a gente vê o mal, a gente fala assim, que horror! É o mal. Lógico, graças a Deus, né, gente? Porque a gente tem sensibilidade, graças a Deus. A gente tem mesmo que discernir o que é o bem e o que é o mal. Mas tomar aquilo como, né, o que é final, é só aquilo que existe e nada mais, aí a gente está deixando de vivenciar a doutrina espírita. Não nos cobram nada excepcional, mas a reflexão, a retomada de reflexão do Consolador prometido em nós. É uma necessidade nossa. Ou a gente, nos momentos de dificuldade, mergulha no Evangelho, ou estaremos todos desequilibrados. Não demora muito, não, porque é um bombardeio terrível de vibrações deletérias, desajustadas. É ou não é, gente? Você liga a TV, vê. Você acessa o computador, vê. Você está andando na cidade, vê. Se você não tiver uma vigilância para se colocar em sintonias melhores, a gente cai, porque a gente tem dificuldades, então encontra ressonância em nós. E aí estabelecemos sintonias absolutamente doentes. Aí a gente já não fica sozinho, entra em sintonia com todas as mentes que pensam naquele mesmo padrão vibratório. E não é legal. Quando você está em contato com o Evangelho, você entra em sintonia com Cristo. É outra vibe, né? É outra vibração. Pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta, que a gente enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas na existência anterior e, isso aqui para mim é fundamental, quais as imperfeições que as causaram. Chega de achar que a gente reencarnou para pagar com o peso que essa palavra tem. Eu prefiro, e para mim é muito mais consolador, estudar-me para perceber quais são as imperfeições que estão em mim, que resultaram no que sou hoje, e que precisam de cura.
precisam de tratamento. Para mim, isso aqui é fundamental para o meu consolo. E eu penso que, se me consola, consola alguns de vocês. Então, eu estava refletindo para mim, aqui está o consolo prometido pela doutrina espírita. Aqui está a força para os nossos recomeços quando a coisa estiver muito difícil, que é a cura das minhas imperfeições. Eu sempre cito como exemplo, né, para o pessoal lá no Caridade e Fé. Porque, às vezes, ele fala assim, não, mas o problema não sou eu. É fulano que é desse jeito, é daquele jeito, é daquele jeito. Eu falo, sim, se fulano convivesse com Francisco Cândido Xavier, como você acha que o Chico reagiria a fulano? Ah, mas aí você está apelando, o Chico é Chico. Eu falei, pois é aí que está a diferença. O Chico é o Chico, nós não somos Chico. Então, aquela pessoa, com aquele comportamento, estabelece, consegue acionar em mim conteúdos que eu trago, que não acionaria no Chico, porque o Chico não traz esses mesmos conteúdos. Não vou nem falar de Chico. Dentro de casa, às vezes. Nós temos no lar, às vezes, espíritos, às vezes não, sempre temos, espíritos que têm construções luminosas que andou mais do que a gente. E vice-versa. Construções mais luminosas que eu tenho, e por isso estou com aquele espírito. Estava conversando com uma amiga e falando para ela que a reencarnação, essa oportunidade bendita, quando nos coloca com um espírito que pede de nós um comportamento diferente, a gente fala assim, estou pagando todos os meus pecados. Resquícios, né? de uma mente afeiçoada há milênios de construções em crenças de pagar, de troca com Deus, né? Então, eu ia lá, eu me confessava. Aqui não vai nenhuma crítica, porque era uma escolha do espírito milenar que sou, nenhuma crítica aos nossos irmãos de outras crenças, porque cada espírito é atendido dentro de sua necessidade, no lugar que procura. Não é mesmo? Graças a Deus que tivemos, né? O cristianismo, mesmo com todos os equívocos vivenciados pela Igreja Católica. Graças a Deus. O Chico agradecia, né? Vou agradecer também. Se o Chico agradecer, vamos embora agradecer. Não é verdade? Mas, graças a Deus, eu fui me afeiçoando na figura do mestre. Olha que bom. Com troca? Sim. Mas é um pensamento cuja responsabilidade, o que eu penso, é responsabilidade minha. Então, por milênios, eu venho com essa psique alimentada com esse tipo de comportamento. Aí eu reencarno e tenho um filho que desconfia o tempo inteiro de mim. Aí eu falo assim, tadinha de mim. Eu faço tudo por ele, mas ele continua com essa coisa de desconfiar de mim. Olha, eu estou pagando. Quando, na verdade, o propósito divino, na minha percepção, é que eu me mantenha na honestidade para criar com este espírito novas memórias relacionadas a mim. Não muda do que o peso de estar sendo a vítima de um filho que desconfia o tempo inteiro de mim. Gente, eu estou citando um exemplo aqui, mas cada um que analise aí o seu planejamento reencarnatório. O que é que o seu planejamento reencarnatório tem pedido de postura nova de você? Não é fácil. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Dói, dói. É abrir mão de um monte de atavismo que a gente está habituado há milênios de fazer sempre daquele jeito porque dá certo. Então, quem está acostumado a dar um grito e ver o outro obedecer, quer ficar dando grito para ver o outro obedecer. Quando o processo de educação da reencarnação é que ele aprenda a modular a voz para conseguir conversar com o outro, que existe uma forma mais bela e divina de estabelecer uma relação com o outro, que não é no grito. Então, eu falei uma vez, citei esse exemplo na nossa casa lá, e o pessoal falou, nossa, é verdade. Quando você tem um armário de copos do lado direito da sua cozinha, durante 10 anos você pega o copo no armário do lado direito. Aí, um dia, faz-se uma reforma, e o armário muda para o lado esquerdo.
nos primeiros momentos, onde você vai buscar o copo? No lado direito. Não é assim, gente? Condicionamento, atavismo, repetição, hábito. Para a gente mudar. Aí vai chegar um momento, que depois de tanto errar, você fala, não, é aqui que busca o copo, bora para o lado esquerdo. Na evolução, muito mal comparando, que foi um exemplo bem bestinha para a gente poder ver, né, a questão do condicionamento, é assim. Aí a gente vai errando e falando, mas não é aqui, meu Deus, mas de novo, eu já sabia que é desse lado que eu tenho que ficar, agora estou indo para lá de novo. A gente, até o momento em que o hábito de procurar o bem será estabelecido de forma que será automático. Isso vai ser bom. Por enquanto, exige esforço da gente. Mas vai chegar um momento em que isso vai acontecer naturalmente. Ah, vai. Isso é maravilhoso, gente. É muito consolador. Saber que um dia, o Chico, que a gente acabou de citar, passou por onde eu estou passando. É bom demais. Ninguém está falando que foi sem esforço. É com sacrifício, é com esforço, é com disciplina, é com vigilância, é com oração, é com trabalho no bem. Sim, tudo isso. Mas é lei de progresso. Aliás, sugiro o estudo das leis. É tão bom. Então, aquele que grita, ele precisa estudar a lei de igualdade. Todas as leis, né? Mas a lei de igualdade precisa vibrar dentro dele. Para ele olhar o outro como igual. O preguiçoso, ele precisa mergulhar na lei de trabalho, precisa identificar a preguiça em si e mergulhar na lei de trabalho, no estudo e na vivência da lei de trabalho, que é toda ocupação útil. Isso é bonito demais. Olha quanto da doutrina espírita oferecendo-se para nós. Eu vi o convite do nosso irmão aqui, convidando para o estudo. E é mais bonito na prece dele, né? Que não fique só no intelecto, que seja aplicado em nós, né? E essa aplicação, a gente acha que é assim, não, eu tenho que acordar Chico amanhã, Divalda amanhã, eu vou acordar e você é a Divalda. Não vai acontecer, não vai acontecer. A gente acha que é uma coisa assim espetacular. Eu só vou evoluir o dia que eu tiver um trabalho igual ao Divaldo Franco. Não é assim. Não é desse jeito. Nós estamos em evolução. E aí, eu trouxe até um trecho do Livro dos Espíritos, que não está aqui nas lâminas aqui, mas tanto é assim, que são esforços aos poucos, que na pergunta 893, lá no capítulo 12, sobre a perfeição moral, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, qual é a mais meritória de todas as virtudes? É muito consolador isso aqui. Aí o Espírito da Verdade explica, né? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. E aí vem uma frase que me consola muito, que ele diz assim, a virtude, sempre que há resistência voluntária à atração das más tendências. Toda vez que eu resistir voluntariamente ao meu defeito, seja ele qual for, eu estou estabelecendo uma virtude. Isso não é consolador? Eu não preciso estar pronta para ser virtuosa, entenderam? Eu preciso fazer esforço. Não foi à toa que o mestre disse, vigiai e orai. A vigilância da gente e a oração. Isso aqui é consolador para mim. Porque é uma meta possível. É por isso que é consolador para mim. Porque se me der uma metona muito grandona, eu falo, gente, um objetivo muito... É igual quando eu pesava 14 quilos a mais. E aí eu fui lá na nutricionista, que eu tive um problema de saúde, né? Precisava emagrecer. Aí eu fui lá na nutricionista, ela falou, olha, você precisa emagrecer 14 quilos. Ai, gente, aí eu cheguei... Não, foi lá na psicóloga. Precisa emagrecer 14 quilos. Não, ao contrário, na nutricionista, desculpa. Foi na nutricionista. Aí depois eu fui à psicóloga. Aí a psicóloga falou assim, não, você não tem que emagrecer 14. Eu falei, tem. A nutricionista falou que eu tenho que emagrecer. Ela falou, não, 200 gramas essa semana. Muito melhor, não é não? 200 gramas, 14 quilos, 200 gramas é possível. Então, esses aqui são meus 200 gramas. Entendeu? Só que, assim, ele fala assim, basta não fazer o mal, lembra aquela pergunta lá, mais para trás? Basta não fazer o mal? Pergunta Kardec. Aí o Espírito da Verdade fala, não, é necessário fazer o bem no limite das suas forças. Porque você responderá pelo mal que acontecer em virtude do bem que você deixou
de fazer. Vocês são a equipe de Caiba Chuta, meus queridos. Começa a fazer alguma coisa. Se não faz na casa, pede para servir copinho, recolher, sei lá o quê, pregar papelzinho, pede para fazer alguma coisa. Não pede a chance. Pediu arroz aqui, traz. Se você não tem condição de trazer o arroz, traz qualquer coisa que você puder. Mas traz para ajudar. Traz você. Se não tiver financeiramente condição, traz você mesmo. Se coloque à disposição. Isso é sério. Vocês fazem parte de uma casa maravilhosa, entendeu? Conduzida por espíritos de uma expressão moral, não dá para descrever. Não dá para descrever. Aproveitem a chance que vocês têm de estarem aqui. Nesta cidade, que é um polo de fortalecimento da doutrina espírita. No mundo. No mundo. Não se enganem. Não se enganem. Não tirem as conclusões pelo que se avista fisicamente. Isso é muito sério. Esta cidade aqui é uma sustentação espiritual para todos nós. Isso é muito sério. Eu penso aqui, e quando eu vou lá em Sacramento, eu lembro daqui. Porque lá também é. Quando a gente entra no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, aí você entra em contato com a vibração de Eurípides. Meu Deus do céu. Lá é outro polo. Precisamos aproveitar. Né? Como recomeçar? Aconteceu aquela coisa ruim lá, aqueles negócios tudo que foi listado lá atrás. Como que recomeça? Se eu preciso recomeçar, na reflexão que eu fiz, se eu, estou falando de mim, preciso recomeçar, identificando as dificuldades que trago, porque curando-as, eu me curo. Então, eu preciso identificar. Mas, mais do que identificar a dificuldade, como a doutrina espírita é consolador prometido, precisamos identificar nossas virtudes. Acabei de ler o trecho aqui do Livro dos Espíritos. E aí, lá no Céu e Inferno, lá no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, diz assim: a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. Lembrei da mãe e do filho. Então, se numa outra encarnação, as impressões deixadas na memória daquele espírito é de desconfiança, porque ela foi extremamente desonesta com ele, nessa encarnação, ela precisa ter um rigor com ela mesma na área da honestidade. É um exemplo, viu, gente? Tem milhões, segundo o André, não é o André Luiz, mas está em Missionários da Luz. Não sei quem é o instrutor que fala para o André Luiz. Que fala que não existe um reencarne e um desencarne igual. Dois iguais, não existe. Vai sempre variar de acordo com a necessidade daquele espírito. Tanto o reencarne quanto o desencarne. Isso quer dizer, está lá no Céu e Inferno, continuando. Voltando aqui. Tem que fazer o que deixou de fazer, cumprir os deveres que foram negligenciados. Aí é muito interessante, porque parece uma receitinha de bolo. Fala assim, ó, isso quer dizer, sendo humilde, se você foi orgulhoso. Sendo bondoso, se você foi duro. Sendo caridoso, se você foi egoísta. Educação do contraste, que Eurípides fala tão bem lá em Sacramento. Caridoso, se você foi egoísta. Benevolente, se você foi maldoso. Trabalhador, se você foi preguiçoso. Útil, quando se foi inútil. Temperante, quando se foi dissoluto. Bom exemplo, quando se foi um mau exemplo. Sejamos bons exemplos. Naquilo que a gente já construiu, é fácil, né? Mas, principalmente, naquilo que a gente tem dificuldade ainda, que não está construído em nós. Mas isso aqui só será possível, realizar tudo isso, lembrando da vontade. Lembram lá? Nas primeiras lâminas lá. O que lhe falta é vontade. Eu lembro, as primeiras vezes que eu li, eu era muito jovem. E eu li o Livro dos Espíritos nessa pergunta, né, que falava assim, pode o espírito, né,
transformar suas más tendências. Ele falava assim, claro, com pouco esforço, o que lhe falta é vontade. Falava assim, né? Eu olhei aquilo, mas me dava uma indignação. Que eu falava assim, será que Deus não está vendo? Eu era muito jovem, tinha o quê? 11, 12 anos, primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos. Eu falava assim, mas como pouco esforço? Eu estou fazendo um esforção. Será que Deus não está vendo, né? Sempre fui muito rebelde. A doutrina espírita me ajudou muito, mas muito mesmo. Tinha uma rebeldia terrível. Então, eu não percebi a profundidade disso daí, do que é dito no Livro dos Espíritos. É essa a pergunta. Pergunta 909. O homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? Sim, às vezes com pouquíssimos esforços. Pode isso, gente? O que lhe falta é a vontade. E há tão poucos entre vós que se esforçam. Aí eu fico pensando, meu Deus, é pouco esforço isso, então? Tem hora que você respira fundo. Aliás, esse é um trabalho que todo ceareiro espírita tem que se propor, né? Dr. Bezerra fala, não aguardar nada, nenhum reconhecimento, né? Ele fala, quer ser espírita, né? Quer ser trabalhador do bem, não aguarda reconhecimento, não. E tem uma coisa assim que o Chico falava, nossa, hoje estou falando tanto do Chico, que tinha um tema musical do espírita, que era assim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O Chico falava isso, né? Que era esse o nosso tema musical. Então, para nós espíritas, é sempre recomeçar. Vai ter o pessoal que calunia, que difama, que fala mal, que desiste, que desampara, aquele trabalhador com quem você conta, e a pessoa fala, não quero mais. E, sai fora. Aí você fica assim, oi? Meu Deus, tem também. O importante é você não fazer isso. E esse é o desafio. Porque, diante de tantas dificuldades, dá vontade de sair correndo. Mas aqui disse, acabei de ler, no Céu e Inferno, que, de acordo com as dificuldades que a gente enfrenta, dá para saber as dificuldades que a gente traz. Não é assim? Está escrito? Então, bora refletir em nós, né? E aí a vontade. Na Gênesis, sobre a vontade, diz o seguinte, o pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. O que a gente faz com a mão? Um mundaréu de coisa, né? Mão, é muito bom ter mãos. Ainda bem que a gente conseguiu plasmar as mãos, né? E lá no Livro dos Médiuns, fala assim, a vontade é o atributo essencial do espírito, ou seja, do ser pensante. A vontade é atributo do espírito tanto encarnado quanto desencarnado. Se é do ser pensante, encarnado ou desencarnado, continuamos pensando, né? E aí, o Leon Denis, eu sou apaixonada pelo Leon Denis. Agora, uma coisa engraçada. Eu sempre falava, depois que eu conheci o Leon Denis, eu sempre falava que quando eu desencarnar, eu queria que ele aparecesse, nem que fosse assim, uns 10 quilômetros, banasse a mão assim para mim. Eu falava, nossa, eu ia ficar muito feliz. E o povo ria de mim, inclusive meu marido, que está sentado aqui, ele falava, tá bom, ele fazia assim, né? Ele, a Tânia, que é uma trabalhadora lá, eles riam de mim. Aí um dia eu estava lendo Depois da Morte. E não é que está escrito lá, ele fala assim, você que está lendo isso aqui, nós nos encontraremos. Aí eu falei, correndo na reunião do Evangelho, passo, falei, gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês, eu vou encontrar com o Leon Denis. Aí eles começaram a rir, né? Eu falei, mas está aqui, está escrito. Até grifei em vermelho, pus um monte de coraçãozinho ao redor da frase, mostrei para eles, falei, olha, Neto, olha, Tônia, eu vou encontrar com o Leon Denis. Então, eu tenho essa, nem que seja por caridade, entendeu? Ele vai abanar a mão assim e eu vou ficar muito feliz. E aí o Leon Denis fala assim, por que meio poremos em movimento as potências internas, potência, tudo que a gente tem germe, né? Para fazer a coisa acontecer. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade, diz o Leon Denis. Essa força que vem, é uma força realizadora. Porque o querer, ele é fundamental para que a gente consiga acionar a vontade. Mas ele não resolve. É como dizer assim, eu quero tanto beber água, o copo está ali, Mas eu quero muito, porque estou com sede.
Estou falando, estou com sede, quero beber água. Se eu não acionar a vontade para dar o passo, pegar a água, abrir e tomar, não vai acontecer. No momento em que eu me coloco em ação para a realização daquilo a que me proponho, eu estou acionando a minha vontade. Aí ele fala assim, olha, o uso persistente, tenaz, desta faculdade soberana, permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Por quê? Porque teremos condições de expandir esse atributo espiritual, que é a vontade, e compreenderemos em profundidade e em atividade que somos espíritos. Venceremos tudo. Vocês vão ver, é consolador. Olha o que ele fala aqui. Se o homem conhecesse, eu até postei isso aqui no meu Facebook hoje, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado. Isso não é consolador? Todo mundo aqui, encarnado e desencarnado, tem isso aqui, ó. Talvez ficasse deslumbrado. E, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, então, você está com dificuldade, não se julgue fraco. Não tema o futuro. Compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Eu fico me sentindo assim, a mulher, o espírito, né, mais forte do mundo, para tratar de mim, das raivas que eu sinto, das rebeldias que eu tenho, das rejeições por algumas pessoas que, na minha opinião, me causam coisas que eu não merecia, né? Existe injustiça nas leis divinas? Injustiça existe? Não existe. Mas a gente fala assim, que injustiça isso? Ou seja, a nossa inteligência é maior que a inteligência suprema do universo. Causa primeira de todas as coisas, né? Porque a gente fala que é injustiça, mas tem uma inteligência suprema coordenando isso tudo, e a gente fala que é injustiça. Se diz, uma criança fez isso comigo. A gente, né, desde muito cedo, sabe os conceitos. E estava na evangelização infantil, e a gente já tinha estudado Deus, as obras, não sei o quê, e estava na pergunta lá, que é espírito? E na primeira, né, que define espírito como o princípio inteligente da criação, porque tem uma outra que fala que é... Como que é mesmo, gente? Mais para frente, o princípio inteligente da criação, e o outro é o ser inteligente da criação, acho que é isso. E aí, do universo, isso mesmo. Aí, estava lá estudando essa primeira, que é o princípio inteligente da criação. Aí, uma criança estava do meu lado e falou assim, fez assim, falou, tia Soninha, ó, a gente, ó, princípio. Deus, ó, inteligência suprema. Ele abriu os bracinhos, 2 bracinhos assim, o máximo que ele esticava. Gente, aquilo fez um sentido íntimo para mim, impressionante. A hora que ele falou aquilo, eu falei, gente, é verdade. E eu estava numa fase que estava questionando muito uma situação que estava acontecendo comigo. Eu falei, gente, eu, em princípio inteligente, querendo medir Deus com o meu metro, que é a inteligência suprema. E a gente, às vezes, faz isso, né? Aí vem Emmanuel dar uma arribada na gente, falando assim, ó, todo dia é tempo de renovar o destino. Agora, né? Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer hoje. Faze-o hoje. Vou voltar aqui na pergunta 893. Toda vez que eu resistir voluntariamente às minhas más inclinações, eu estou fazendo um bem. Fora o bem que eu posso realizar daqui para fora, né? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Não é porque a gente é lindo, perfeito, maravilhoso, já cumpridor de todas as leis divinas. Não é assim, né? E Emmanuel, a gente está encerrando, Emmanuel diz assim, o auxílio que prestas ao bem dos outros é nota de crédito em tua ficha. Sem o bem, não conseguiremos. Leon Denis fala no Depois da Morte, que a realização do bem, a gente se sente bem, daquele bem-estar, porque isso exercita, toda vez que a gente faz a realização do bem, na caridade,
isso acontece em nós uma ação química, que transforma, dilui as energias doentes do perispírito, deixando subsistir apenas as mais sutis. É uma ação química espiritual. Está lá no Depois da Morte, pode procurar lá, que eu não trouxe dessa vez o trecho. E como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras, depende de ti. Aí ele dá uma, fala assim, como é que você vai conseguir fazer isso? Limitar o repouso, olvidar o que seja inútil, ou seja, esquecer o que seja inútil, isso é muito difícil para mim. Às vezes eu ocupo o meu pensamento com muita coisa inútil. E evitar o que prejudica, que é outra coisa, né? Ocupar o pensamento com aquela pessoa que fez um mal para você não é inútil? É a coisa mais inútil que tem. Mas, às vezes, eu faço isso ainda. Uma vigilância é muito difícil para mim, mas, às vezes, eu consigo sair dessa... Em regime de ação constante... Peraí, pulei um pedaço. Esquecer o que seja inútil e evitar o que prejudica, a fim de atenderes em regime de ação constante ao serviço do bem, e seres, assim, mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante das leis de Deus. Por favor, vamos jogar fora aquele pensamento de que evolução vai me dar folga. Tem gente que acha assim, quanto mais evoluído, menos coisa ruim acontece comigo. Aí a gente olha a história de Caibá, Foi forgada a vida dele, Eurípides Bassanu, forgado, Doutor Bezerra, forgado, Não. Porque aí a gente vai ganhando tarefas maiores, mais graves. Aí a gente vira espírito missionário. E para encerrar mesmo. A vós todos, Leon Denis fala, olha que lindo. Não é lindo, Leon Denis? A vós todos, que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos, gravem isso para essa noite, vão dormir com essa frase na cabeça, que é muito linda. Não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. A nenhum de nós é negado o direito de recomeçar. Nenhum. Seja lá o que tiver acontecido. Mas precisamos da vontade. E precisamos do Evangelho de Jesus. Porque sem ele não acionaremos a nossa vontade. E aí, eu lembro dessa frase, eu usei essa frase aqui na palestra do ano passado que eu tive aqui, que é uma promessa de Jesus que eu me apego muito nela. Ele fala assim, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nós somos todas as ovelhas de Jesus. Não nos perderemos. Muito obrigada. Muito obrigada por ter estado aqui, viu? Eu agradeço imensamente a vocês. As vibrações daqui me revigoram espiritualmente. Eu agradeço demais. Uma boa noite para vocês.